vocês, bate-papo aqui com Raquel Nocera. E você tem ou você conhece alguém que tem um relacionamento abusivo? Se sim, saiba que você não está sozinha. Você tem muita ajuda disponível a você. Então aproveite que nessa live a gente vai falar sobre isso, vai trazer ferramentas, né, onde você vai poder lidar com isso. Então vamos esperar um pouquinho, todo mundo entrar. Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha aqui. Gente, por que tomar água? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A Poliana entrou. Por que tomar água, né? Quando a gente respira, toma uma aguinha, isso aí é químico. A química da gente, ela relaxa. Essa é uma dica útil para quem às vezes quer fazer live, né? Tem algum negócio online. Então, porque hoje o que tá bombando são as lives, né, gente? Quem quiser, assim, desenvolver alguma coisa, aí a live, ela é muito importante, né? No digital hoje. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma live, mas qualquer outra coisa que a pessoa for fazer, uma parte, vai conversar com alguém, algum assunto importante, que às vezes fica ansioso, né? Fazer um discurso. Então, o que acontece? A química do corpo, ela descontrola, né? Então, quando a gente toma uma água, respira, né? Igual aqui, né? Enquanto eu estou fazendo isso, esperando vocês entrarem, então ao mesmo tempo vai relaxando, porque qual o objetivo da gente relaxar? Porque a gente pode produzir melhor aquilo que a gente vai fazer, seja o que for, qualquer coisa. Igual quando eu me dispus a fazer essa live, qual que é o meu objetivo? É que as pessoas entendam sobre relacionamentos abusivos. Então, se eu ficar extremamente ansiosa para fazer a live, eu não vou conseguir dar tudo de mim que eu gostaria, né? Esse conhecimento tão valioso que é saber lidar com relacionamento abusivo. E você? Você tem um relacionamento assim? Ou conhece alguém que tem? Se sim, fica aí na live porque você vai ver que você não está sozinho. Olha lá, saludos desde no México. Gente, a nossa live vai longe, vocês viram? Isso é muito bom. Boa tarde, Judênio. Por que é muito bom? Porque essas informações, gente, são muito valiosas. Porque imagina uma pessoa que está num relacionamento abusivo, eu coloquei lá nos stories nessa semana, a pessoa não consegue simplesmente conversar com ninguém, porque ela está sob pressão psicológica, né? Então, quanto mais informação a gente tiver sobre esse assunto, no caso de quem está passando por isso, mais vai conseguir lidar. E no caso daquele que conhece alguém assim, então vai poder também dar um suporte. Ah lá, desde Portugal, Daniel. Puxa, gente, que bom, eu fico muito feliz por essas informações. Tá indo bem longe. Por quê? Porque em toda a terra pode ter certeza que tem relacionamento abusivo. Eu coloquei lá nos stories. Se você sabia que perto de você tem alguém sofrendo com isso, não é verdade? A Jaqueline Souza, boa tarde, Jaqueline. Então, no mundo todo tem. Pode ter certeza que perto de você tem. Sabe por quê? Porque de manhã, todos os dias, acordam dois tipos de pessoas: um abusador e uma vítima. Todo dia de manhã acorda um abusador e acorda também uma vítima. E quando eles se encontram, dá negócio. Só que é um negócio muito ruim, muito abusivo. Boa tarde, Marilene. Gente, é abusivo. E o pior é que é muito sutil, porque não tá na testa, né? Da pessoa assim, abusador, não tá. Pelo contrário, o abusador, ele sabe manipular as pessoas. Ele sabe cativar, ele sabe atrair,
ele dá presentes, ele fala palavras bonitas. Por quê? Porque é sutil. E quando ele consegue que a vítima fique dependente emocional dele, aí é hora dele, tipo, tirar a máscara, né? E abusar da pessoa psicologicamente. Porque no caso da vítima, não é que ela quer esse tipo de relacionamento. Isso eu falo porque muitas pessoas, por não entender do assunto, o que elas fazem? Ah, mas aquela pessoa é muito boba. Ah, aquela pessoa acho que gosta, viu? De sofrer, porque olha lá do jeito que ela tá. Gente, é muito comum a gente ouvir isso. E talvez em algum momento, talvez você até mesmo já falou isso, por não entender a fundo como que acontece. Então a pessoa que é vítima, ela não acorda de manhã e fala assim, oba, eu quero ter um relacionamento abusivo. De forma alguma. Ela não quer. Pelo contrário, ela quer amor, carinho. É isso que ela quer. E ela encontra isso aonde? Naquela pessoa que está dando isso para ela. Mas por quê? Porque o abusador, ele sabe que a vítima precisa disso. Então, ele não pega qualquer pessoa, não. Ele sabe. Porque quando ele pega uma pessoa mais forte emocionalmente, ele percebe que ali não vai ser bom para ele. Ele percebe que não vai conseguir dominar aquela vítima, aquela pessoa. Ele sabe que aquela pessoa não vai ser uma vítima dele. Porque ele percebe. Ele entende muito bem dos relacionamentos humanos. E quando ele encontra a pessoa que ela é carente, ele sabe que ela é carente. Porque ele já começa a fazer as manipulações e a pessoa vai caindo. Então ele sabe, é ela. Já repararam no ladrão? Será que o ladrão ele rouba qualquer pessoa? Oi, bombeiro, seja bem-vindo. Será que o ladrão ele rouba? Pensa bem, ele estuda as pessoas. Ele sabe quando a pessoa tá com medo, quando ela não tá, quando ela é insegura. Por quê? A própria postura da pessoa. O jeito dela andar, o jeito dela olhar. E ele é expert nisso, o ladrão. Boa tarde, Vera. Bem-vinda, Vera Lúcia. Vocês entenderam? Então, eu dei a ilustração do ladrão para vocês entenderem como que a pessoa ela consegue discernir se ela é uma potencial vítima ou não. Então, assim se dá também com a pessoa que é abusadora. E não tem sexo, não. Pode ser uma abusadora mulher, pode ser homem, não importa. Existem pais, mães, abusadores, amigos, manipuladores. Então, qual o objetivo dessa live? Será que é mudar a pessoa, gente? Não é mudar a pessoa, porque a pessoa, ela sabe que ela manipula. Então, se você chegar para a pessoa e falar assim, você é um abusador, sabe o que vai acontecer? Ele vai rir na sua cara. Vai falar que você é louca. Vai falar que você precisa de terapia. Você tá ficando, ó. É isso que ele vai falar. Porque isso por si só faz parte da manipulação. Então, qual o objetivo dessa live? Não é mudar a pessoa. Lembra que tem a ver com você, não é com o outro. Porque se ele é abusador, é problema dele se ele escolheu isso. Lembra da bandeja? A bandeja é dele. Mas e você? Cabe a você fazer o quê? Cabe a você, eu, fortalecermos a pressão interna. Porque quando a gente fortalece por dentro, aí vem as outras coisas de fora, não abala a gente. Vem o desânimo, a gente não permite entrar. Vocês já perceberam que é muito fácil a gente repelir sentimentos negativos evidentes? Por exemplo, o orgulho,
inveja, ciúme. São sentimentos negativos e a gente tem como inimigo. Então, se vem alguma coisa para deixar a gente orgulhoso, a gente repele. Vem uma coisa para deixar a gente com inveja, se a gente discerne, a gente já repele. Já luta contra aquele sentimento. Só que o desânimo é diferente. Ele é tão inimigo quanto o orgulho e a inveja, só que o desânimo, o que a tendência é? Abraçar o desânimo. Aí abraça o desânimo e convida o desânimo, né? Ou vamos deitar um pouquinho ali comigo, desânimo. Ou vamos deixar de comer, desânimo, junto comigo. Abraça ele ali, ó, e fica. Ah, vamos deixar de dormir, junto aqui comigo. Vamos deixar de comer. Aí desanimou, pronto, faz mais nada. Então, por que você não repele o desânimo tanto quanto você repele a inveja? Por que você não repele o desânimo tanto quanto você repele o ciúme ou o orgulho? É porque está no mesmo grau. Porque quando você fortalece a sua pressão interna, você não permite que aquele desânimo fique ali em você. Então, quando o manipulador, o abusador, ele vem e você está forte, a pressão interna, não consegue. Ele não consegue. E quando você não permite aquele desânimo em você, aí o contrário acontece, você fica mais disposta, você fica mais animada, com mais disposição de fazer uma leitura, uma pesquisa. E com isso você vai ficando cada vez mais forte. Percebe? Então a importância dessa live não é mudar a pessoa, mas é mudar o modo da gente mesmo encarar a situação. Ah, tem essa situação, essa relação abusiva, o que eu posso fazer então para me fortalecer quanto a isso? Porque quando é algum relacionamento, tipo assim, ó, um namoro, um noivado, então tá em tempo ainda, né? Um amigo, você vê que o amigo é tóxico, as instruções que a gente está tendo é essa, né? Você tem amigo tóxico? Repele esse amigo, não deixa não. Quer dizer, se ele quer continuar tóxico, problema dele, mas você pode decidir ter como companhia ou não. A escolha é sua. Mas, e quando o relacionamento, por exemplo, é com pai e mãe? Ou um irmão que está ali dentro de casa, uma pessoa muito próxima, né? Até mesmo um marido, esposa. Então, muito próxima que não tem como você sair da situação. E aí? Então, aí que entra o treinamento emocional. Porque quando você treina, você faz uma preparação, ó, preparação. Você já está preparada. Aí quando chega a situação, aí você já está preparada. Você já está forte emocionalmente. Então, uma maneira da gente preparar, sempre repito nas lives, né? Quem já notou, 3 coisas para a gente fortalecer a pressão interna, para ficar bem forte, para a externa não abater. 3 coisas: conhecimento, repetição, impacto emocional. Por que será que eu repito sempre isso, hein? Faz parte do treinamento emocional. Porque cada vez que eu falo esses 3 pontos, tá ficando mais forte em você. Tem gente que não tá precisando nem anotar, já lembrou. Conhecimento, repetição, impacto emocional, já gravou. Mas por que essa repetição? Justamente para vocês entenderem, gente. Não é brincadeira, não. É muito sério o relacionamento abusivo. Então, se você compreender essas coisas, você aplicar na sua vida, você vai ficar mais forte. E essa live faz parte do conhecimento. Conhecer como é que o abusador age,
como que ele manipula. Gente, não desconhece os desígnios. Não desconheça as armadilhas. Porque se você não desconhece, pronto, você já conhece, então você não vai cair. Vocês mesmos têm caído, todos nós aqui temos caído na mídia. A mídia ela é feita para vender, ela tem gatilhos emocionais. Por que que eles linkam um refrigerante com uma festa em família? Já parou para pensar nisso? Por que que eles linkam uma propaganda de refrigerante com uma festa em família? Esse é um gatilho emocional. Por quê? Porque quando você vai ter uma festa de família, você vai comprar qual refrigerante? E se você olha no refrigerante lá na prateleira, o que você vai lembrar? Da festa em família, amor, carinho. Gatilho emocional. Por que vocês acham que certos produtos estão bem ali pertinho do caixa? Vocês acham que é por acaso? Outro dia, conversando com uma amiga, ela disse que ela entrou num shopping e disse que ela entrou assim e ela já sentiu um cheiro agradável e que simplesmente atraiu eles para um departamento lá muito gostoso. Olfato, cheiro, gatilho emocional. E por que nós estamos falando isso? Por quê? Porque todos os nossos sentidos são explorados, são manipulados. Então, quanto mais você conhecer, que é um dos pontos, né? Conhecimento. Quanto mais você conhecer os gatilhos emocionais, menos você vai cair na mão de manipuladores. Entende? A Patrícia chegou atrasada hoje. Se liga aí. Igual, olha os gatilhos emocionais. Toda vez que, às vezes, algumas pessoas vão fazer... Geralmente, né? Quem vai fazer live é porque quer vender alguma coisa. Quando você vai assistir uma live, você já vai pensar, tá querendo vender. Fala se é ou não. É gatilho emocional, gente. Tudo é gatilho emocional. Por isso que eu, quando eu tenho que vender, eu já falei antes. Porque eu não vou fazer um gatilho emocional para poder vocês depois ter o produto. Eu já falei antes. E, aliás, no momento nem tem o produto, né? No fim do mês que eu vou lançar em grupo, né? Mas por que esse em grupo? Por que eu vou lançar? Porque eu entendi que essas informações, elas são importantes para o desenvolvimento emocional. E antes eu tinha só individual. Estou atendendo a última agora. Já até avisei para a pessoa, falei, é a última individual. Sinta-se privilegiada. Privilegiada, porque eu não vou fazer mais individual. Por quê? Porque eu entendi que quanto mais pessoas tiverem essa informação e aplicarem na vida os exercícios mentais, mais o maior alcance vai ter. A Kali dizendo verdade. Então, os gatilhos emocionais, eles fazem parte da vida. Só não use isso contra você. E não permita que outros usem contra você. Porque os abusadores, os manipuladores, eles estão aí logo do seu lado. Talvez você pode estar manipulada agora mesmo, sem perceber. Porque a pessoa, no caso narcisista, a pessoa narcisista, ela é muito sutil. Por isso que não desconheça os desígnios nesse ponto. Saber como que a pessoa manipula, como ela age. Porque se um comércio ele manipula, imagine então uma pessoa quando ela quer os seus próprios interesses no lado emocional. Vamos ver o que a Kali está dizendo ali. Os gatilhos podem ser usados para beneficiar as pessoas e não apenas para vender. Até porque quem compra é um ser humano e precisa do pós-venda. Isso, a Kali, ó.
Isso é fazer de uma maneira consciente, Kali. Fazer de uma maneira consciente. Só que infelizmente o mundo não pensa assim, né? Geralmente as pessoas, a maioria das pessoas do mundo não pensa assim, né? Então, quanto mais a gente entender, melhor. Mas narcisista, por quê, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, vamos entrar um pouquinho no conhecimento então, vamos aproveitar o tempo, né? Falar um pouco do abusador. Porque aí vocês conhecendo o abusador, fica mais fácil de se proteger contra ele. O abusador, por que que ele é um abusador? Porque ele desenvolveu aquilo no decorrer do tempo. A pessoa narcisista, por exemplo. Por que que tem esse nome narcisista? Né? Ah lá, a Kali Pires falou, verdade, a maioria só pensa em si mesmo. E essa maioria que pensa em si mesmo, nós estamos numa geração agora de muitos narcisistas. E por que pensa em si mesmo? Só pensa assim. Então vamos entender por que esse nome, narcisismo. E se vocês verem a história, a lenda, vocês vão entender por que tem esse nome. O Narciso, segundo a lenda da mitologia grega, essa história não é verdadeira não, é uma lenda, é da mitologia grega. Então o Narciso era uma pessoa que quando ele nasceu, eu vou simplificar a história porque ela é comprida, mas quando ele nasceu, foi avisado aos pais dele que ele não podia ver a própria imagem se ele quisesse ter uma vida longa. Ele não podia ter, só que não falaram nem o porquê, ele não podia ver a própria imagem. Então tá bom. E à medida que ele foi crescendo, ele foi se tornando uma pessoa muito bonita, uma criança muito linda, não tinha ninguém igual a ele, de tão linda. Aí ele cresceu, ficou um adolescente e ele era lindo, maravilhoso. Todo mundo se apaixonava por ele, as mulheres se apaixonavam por ele. Só que ele desprezava todas elas. E a mãe sempre lembrava do que foi avisado, que era não, ele não podia ver a própria imagem. Então ela tampava todos os espelhos da casa, tinha esse cuidado. Então ele nunca tinha visto a imagem dele próprio. Aí um belo dia ele saiu caminhando e ele mudou o caminho dele e ele foi e se deparou com um rio. E quando ele viu o rio assim, ele olhou assim na água, aí ele viu a própria imagem. E ele ficou tão maravilhado. E ele viu quão bonito ele era, que ele ficou tão obcecado por aquela imagem que ele não conseguiu sair dali. E segundo a lenda, ele foi definhando ali na beira do rio, admirando a própria imagem. Ele foi definhando, definhando, e aí ele morreu ali. Por quê? Por obcecar pela própria imagem. E, segundo a lenda, nasceu uma flor ali, que é a flor de Narciso, né? Enfim, por que foi então colocado o nome hoje na psicologia, né? Porque justamente isso prefigura a pessoa que ela só pensa em si mesma. Ela é tão obcecada em si mesma, ela sente a necessidade de ser adorada, de ser admirada, de chamar atenção. Então, como que será que ocorreu isso, né? Então, ela é gerada e desenvolvida, essa qualidade. Por quê? Porque isso aí é genético, né? Mas onde que entra ali o desenvolvimento? Onde que entra a escolha da pessoa? É quando ela está ali dentro de um ambiente. Então, ela vai intensificando aquela tendência que ela já tem genética. Não é uma coisa assim, tipo, nasceu narcisista e vai ser. Não, ela tem a genética, ela tem a tendência. Gente, é igual a depressão. Porque quando fala é hereditária, depressão hereditária, não é que assim que a pessoa já está condenada a ter depressão, só porque a mãe teve, não é isso. Ela tem tendência. Mas ela pode ser tratada, entendeu? Ela pode melhorar a qualidade de vida dela. E no caso do narcisista, tem um porém. Ele nasce, né, também com aquela tendência e ele vai desenvolvendo de acordo com o ambiente que ele vive. Agora, suponhamos, que ele vive num ambiente hostil. Imagina que
vive num ambiente que o pai briga com a mãe, grita, uns brigam com os outros ali na casa, sem estrutura. Aí o que acontece? Ele vai desenvolvendo, ele vai intensificando aquele narcisismo dele. Aí quando ele fica adulto, aquela necessidade dele aumenta. Aquela necessidade de chamar atenção, de ser admirado. E ele procura compulsivamente alguém que atenda aquelas necessidades dele. Agora vocês entenderam quando eu disse que de manhã acorda um abusador e uma vítima? E quando eles se encontram, dá negócio. Por quê? Porque aí ele encontra naquela vítima aquela admiração que ele tanto necessita. E aquela vítima, por que ela é vítima, gente? Justamente porque ela é uma dependente emocional. Ela tem um quadro, um histórico na vida dela que ela depende de alguém. Só que ela depende de quem? Ela quer uma pessoa assim que ajude ela, sabe? Ela imagina um relacionamento feliz e ele proporciona isso aí para ela. Porque ele sabe. Isso se chama manipulação. Ele sabe que se ele prover isso para ela, ela vai ficar cada vez mais dependente dele. E quando ela se torna dependente dele, o que ele faz? Ele corta as comunicações com o externo. Ele corta, aí não pode relacionar com a família. Ah, não, você não. Aí já começa tipo duvidar da pessoa. Ah, você vai trabalhar, mas lá no trabalho tem alguém interessado em você. Entende? Aí vai cortando. Às vezes a pessoa é cheia de sonhos, cheia de ideias. Aí o que ele faz? Ele sufoca a pessoa. Por quê? Porque essa pessoa é dele. Tem que atender às necessidades dele. Só que ele coloca um padrão tão alto que a pessoa ela não consegue atingir aquilo que ele necessita, aquela admiração que ele quer. Porque quanto mais ela dá, mais ele não fica satisfeito. Entende? Todos que dão o que ele quer cada vez mais, mas a pessoa chega num ponto que ela não consegue dar mais. Aí é onde ele se volta contra a pessoa. Aí já é outro estágio da manipulação. Aí já é a opressão. Ah lá, o narcisista trata as pessoas como objeto para suprir suas necessidades. Isso tem nome, viu? Chama suprimento. Ele quer sugar, ele tem que ter o suprimento. Ah lá, como sair de um relacionamento abusivo quando ele se faz de vítima? Se fazer de vítima é o outro processo dele. Por isso que tem o tema, entenderam o tema? Relacionamento abusivo. Quem leva a culpa foi pensando nisso, Marilene, que eu coloquei esse tema. Quem que leva a culpa? Porque ele se faz de vítima. Mas tudo é parte do processo, gente. É parte do processo. E não lute contra ele. É estranho falar isso, né? Não lutar contra ele. Não lute contra ele. Em vez de você lutar contra ele, aumente sua pressão interna para que o externo não abale. Porque você tem controle no que você permite. É o livre-arbítrio que chama isso, né? Isso você tem controle. Como que você vai encarar, como que você vai enxergar isso. Mas controle na pessoa você não tem. Mesmo porque a pessoa, o narcisista, ele não aceita ajuda psicológica. Ele não aceita. Você sabe por que ele não aceita? Porque tá bom do jeito que ele tá fazendo. Ele sabe. É aquele jeito que ele sabe que vai ser atendido. Então, como que ele vai numa ajuda psicológica se para ele tá bom? Se ele se fazer de vítima tá bom? Se ele atrair tá bom? Se ele oprimir tá bom? Não lute com ele.
Fortaleça você mesmo. Você sabe por que não lutar com ele? Porque as armas que ele tem de opressão são muito fortes. E se você é uma vítima, pode ter certeza que você não tem as armas que ele tem. E ele vai vencer. É interessante falar isso, né? Ele vai vencer porque as armas dele são poderosas. E você não está à altura dessas armas, porque você não, isso nem passa pela sua cabeça agir desse jeito. Então o que você vai fazer? Fortalecer a sua pressão interna. Você consegue colocar alguma coisa dentro de uma panela de pressão? Você consegue? Não consegue, porque a panela de pressão ela está com pressão. Ela está com pressão. Se você quiser pôr uma coisa dentro de uma panela de pressão, você tem que ir lá, tirar a pressão dela, tirar com bastante cuidado, né? Tem gente que tem até medo. Por quê? Por causa da pressão. Aí tira a pressão. Tirou? Aí sim, você pode. Então imagina essa pressão da panela de pressão, você tem uma pressão interna forte. Não vai. Pressão externa não vai abalar. Então o abusador ele pode fazer o que ele quiser. Você não vai se permitir abalar por isso. Mas por isso que você vai ter que ter as ferramentas para essa pressão interna ser forte. O que eu tenho que fazer para minha pressão ser forte? Conhecimento, repetição, impacto emocional. Deixa eu ver o que ele está falando. Somente saia desse relacionamento. Não se importe em sair certo ou errado. O tempo prova tudo, mas saia. Isso foi o que foi falado aqui no início da live, né? Saia. Não permita, né? Que isso te afete. Por isso, fortalecer a pressão interna. Então, o conhecimento, né? Repetição e o impacto emocional, isso é o que ocorre dentro do atendimento que eu faço, né? Porque esse impacto emocional, ele tem que ter um impacto, entende? Não é só falando aqui, porque aqui faz parte do conhecimento e da repetição, mas o impacto emocional, numa live não tem como dar esse impacto. A gente dá algum impacto aqui, mas um impacto mesmo forte é no atendimento. Porque da mesma forma que entrou a relação abusiva, foi um impacto forte na vida da pessoa, que ela mudou totalmente ali. Então, só um outro impacto bem forte também para poder ressignificar aquilo. Entende? Porque é uma coisa muito forte. O abusador, quando ele abusa, ele toca lá no íntimo da pessoa, naquilo que mais dói nela, na dependente emocional. Exato, não vale, mais vale o esforço de tentar provar. Não vale o esforço de tentar provar quem está certo ou errado. O abusivo não quer saber. Provar que é certo ou errado vai dar mais suprimento para ele. Sabia? Porque é isso que ele quer. Ele quer atenção. E quanto mais você tenta provar que está certo, mais atenção você está dando para ele. Aí ele, oba, tá dando certo, bora lá, tá dando certo. Aí que ele vai pisar. Porque quanto mais você dá, mais ele quer. E quando você não dá, aí o bicho pega. Aí ele descarta. Porque, essa aí já não serve mais para mim. Aí ele descarta. Mas você pensa que é descartar assim de boa? Não. Ele despreza. Ele dá ele pune com silêncio. É esse que é o descarte dele. Porque às vezes fala descarte, não tem mais suprimento, aí ele descarta. Às vezes pensa que ele pega as coisas e vai embora. Mas não é bem assim. Ele descarta muitas vezes ali dentro, porque às vezes acontece sim, porque numas outras lives eu vou ainda falar, porque tem várias máscaras que ele coloca de acordo com determinada situação. Mas tem situações que ele vai embora mesmo, mas tem situações que ali mesmo dentro, ali ele descarta já a pessoa ali dentro.
da casa. Ah lá, ó, Judene. Abusador é cheio de argumentos. Sim, esses argumentos são máscaras que ele coloca, de acordo com a situação que ele precisa. É muito triste viver nas mãos de um narcisista. Difícil, mas é possível sair. Eu consegui. Gente, aí tem depoimentos. Por isso que a live ela ajuda. Por quê? Porque a pessoa, ela não tá sozinha. Isso que eu quero dizer, não tá sozinha. Você não tá sozinha. Poliana, você diz que é muito difícil? Tudo bem. Só que lembra que em outras lives que a gente já entendeu que é importante substituir as palavras? Porque se você fala é muito difícil aqui no frontal, aqui no límbico ele vai entender, é muito difícil. Tudo que você joga lá você está jogando como verdade, entendeu? Então, quando você joga, é um desafio, mas eu posso superar isso, viu? Ah lá, eu consegui. Você viu quando uma pessoa lhe falou, eu consegui? Então, na hora que você fala, é possível, já conseguiram, aí você joga lá pro límbico. Aí, então tá bom, então eu vou conseguir superar isso. Entende? No seu dia a dia, é importante você substituir, né, esses pensamentos. É muito difícil, tal. Não, é difícil, é desafiador, mas eu vou conseguir. Olha que pergunta interessante. Peraí, mas a gente precisa de fortalecer para travar essa batalha, justamente. A Kali perguntou, o narcisista sabe que é narcisista? Gente, será que o narcisista sabe que ele é narcisista? Às vezes essa palavra ele nem sabe, né? Talvez ele nem sabe dessa lenda. Mas que ele sabe que ele é um manipulador, isso ele sabe. Gente, depois eu vou colocar nos stories lá para ver se vocês gostaram desse assunto. Aí depois eu posso falar porque é muita coisa, não dá para falar numa live só. Mas, por exemplo, que tipo de narcisismo? Que máscaras que ele usa, né? Então tem o estilista, tem o fantasioso. Então tem vários tipos, né, que ele usa em determinadas situações. Então eu posso até falar numas próximas lives, né? Então a Poliana entendeu, o Emerson falou afirmações positivas, né? As afirmações positivas, elas são muito úteis, né? Conforme a gente acabou de dizer sobre substituir a palavra problema por desafio. Tá, só que ela sozinha, ela não funciona, embora ela seja útil. Porque não adianta eu olhar no espelho e falar, eu posso, eu consigo, né? Gratidão, eu posso. Não, porque tem que ser emocional. Não é só falar, não é só aqui do frontal e falar. Então, essas afirmações positivas, elas têm de ser em conjunto com a emoção. Inclusive, depois no finalzinho aqui, se der tempo, eu falo um tipo de que seria essas afirmações positivas linkadas com a emoção. No finalzinho aqui eu dou um exercício para entender o que quer dizer isso. Então vamos só ver aqui no que estão falando aqui. Ele sabe o poder que tem. Ele sabe, gente. Ele sabe. Claro que sabe. E espero o momento certo para fazer as coisas, viu? Não é bobo, não. Eu acredito que sabe sim, tanto que ele sabe como atingir seu alvo. Justamente, Ana, olha, ela falou uma coisa aqui. É isso que eu estava falando naquela hora, né? Porque a vítima, ela vem lá, porque assim como o narcisista vem lá da infância também desenvolvendo, a dependente emocional que é a vítima, ela também. Por que ela é uma dependente emocional? Porque ela desenvolveu lá atrás, né? Às vezes ela tinha um pai ausente, às vezes ela sofreu algum trauma, algum abuso. Aí o que acontece? Aí ela fica carente de amor, carinho. E ela cresce com aquela carência, aí ela fica uma adulta, mas todos dentro de nós temos uma criança, temos um adulto, temos um velho. Sabe, um dia assim, que você tirou para descansar mesmo, que você tá de chinelo, com aquela roupa de casa, que lá é o velho que está despertando dentro de você naquele momento. Mas nós temos uma criança e essa criança é carente, aquela pessoa que é dependente emocional, ela é carente
de carinho, amor, afeto. E o manipulador sabe disso. Então ele toca lá no íntimo. Por isso que isso é cruel. Porque ele toca lá na necessidade da dependente emocional, justamente para pisar depois. É muito cruel. Mas, como a gente mostrou na live, quanto mais a gente souber como age, menos a gente vai cair. E outra coisa, não se culpe. Não se culpe. Até tá em harmonia com o tema. Eu vou terminar falando do tema. Vou ver se dá tempo de fazer um exercício rapidinho. Olha o tema. Quem leva a culpa do relacionamento abusivo? Por mais que outras pessoas falem mal, as pessoas não entendem o que você está passando ou o que você passou. Não entendem. Você não é culpada. Quando você iniciou esse relacionamento, você queria tudo de bom. Você queria muito bom, uma coisa muito boa. Você não sabia. Você não é culpado. Quem leva a culpa? Aquele que realmente tem a culpa. Mesmo que você tenha alguma culpa, porque a gente falar que a gente tem culpa é até uma questão de humildade. Você tem culpa sim, mas eu tenho culpa. Qualquer um de nós tem culpa. Mas é aquela culpa de culpa mesmo, de imperfeição. Entende? De imperfeição, de erros. Claro, você tem. Mas aqui a gente está falando daquela culpa profunda, aquela culpa que o abusador fala que você tem. Porque ele falando que você que é a culpada, você que é a doida, você que é a louca, na verdade ele está dizendo assim: eu quero continuar manipulando você. Esse é um gatilho emocional e eu quero continuar dando comandos para você, para que você me admire e me sirva. Você entendeu? Você não é culpada. Porque você, quando você entrou no relacionamento, você queria algo bom. Você é culpada sim de imperfeição. Mas você não sabia dessas coisas que você sabe hoje. Mas hoje você é uma pessoa forte. Hoje você é uma pessoa que está fortalecendo sua pressão interna. Hoje você é uma pessoa que conhece mais, você conhece melhor a maneira que eles usam. E você sabe se fortalecer. E vai continuar, porque nós estamos sempre em construção. E você não está sozinho. Ok? Então, terminando a live, então só falando para as próximas lives, olha lá, a Kali dando sugestão, fala também sobre as principais características do narcisista. Fala sim, mesmo porque são várias e são máscaras que ele usa, né? Como que eu sei que eu estou lidando com um narcisista? Será que é narcisista mesmo? Porque não tem um exame, né, para falar essa pessoa é um narcisista. Mas tem os sinais, né? Então, a gente pode falar sobre isso sim. Ok? Ah lá, ó, a Poliana já tá mandando coraçãozinho, falando o que achou da live. Enquanto vocês vão falando aí o que achou da live, aí eu vou dar as instruções finais, que seria colocar lá também, né, no post, uma palavra lá bem forte que eu gostei foi força, força interna. Quando você estiver lá, aí você vê lá o post lá no feed da live, coloca embaixo assim, força interna. Aí eu vou entender que vocês estão ligados. E as pessoas que vão ler ali, força interna, o que é isso? Ah, vou assistir para ver. Então isso aí é para estimular mais pessoas a ter essas informações. Porque quanto mais informação tiver, mais vai fortalecer. A Kali falou amei a live. Então, para terminar, vamos fazer um exercício básico, né, para a semana. Como que eu posso fazer um exercício linkando
as palavras positivas, as frases positivas com o emocional, com a emoção. Amei a live, amei, a Vera, amei. Muito bom. Então, gente, muito boa, a Jaqueline Souza falou. Então, relaxa e vamos fazer o exercício para terminar. Respira fundo. Todo exercício vocês têm que respirar fundo, gente, antes de fazer. Vai respirando aí. Segura, solta devagar. Respira fundo e solta. Aí vocês vão fazer uma visualização. O que é uma visualização? Vocês vão se ver bem forte emocionalmente. É uma visão de como você quer que seja. O que você quer no lugar disso que você... Às vezes está desanimado, abatido, triste. O que você quer no lugar disso? Você quer aquela pessoa alegre, disposta? Então, imagine como que vai ser quando você estiver assim. Deixa eu dar só um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo prático para vocês entenderem. Por exemplo, eu vim fazer a live aqui. Era uma ansiedade para mim. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou dar as informações que eu quero dar? Será que vai sair de uma maneira que eles vão entender? Aí, o que eu fiz? Isso que eu estou fazendo com vocês agora. Eu parei, respirei fundo. É claro que é depois das orações, que a espiritualidade, ela tem o lugar que é o mais importante até. Isso aqui é um complemento. Então, respirar fundo. O que eu fiz? Eu fiz uma visualização. Eu imaginei eu já desligando a live, feliz, resgatei aquele sentimento. Como que eu sentiria se eu tivesse feito a live e já tivesse dado tudo certo, as pessoas tivessem dado tanto... Assim, se as pessoas tivessem entendido e como aconteceu aqui mesmo, né, das pessoas pedir mais informações, quais são as características dele e tal. Então, eu visualizei isso aqui antes. Desligando e feliz, respirando fundo. Ai, muito obrigado por ter dado tudo certo. Eu visualizei o jeito que eu queria. Então, você faça isso também com as coisas que você deseja, as coisas que estão de acordo com a vontade, né? Que seja uma coisa louvável, as coisas louváveis, né? Tudo que se fala bem, é essas coisas que a gente está falando. Então, como que seria, né? Aí visualiza ali, sinta o cheiro, veja as cores. Vocês perceberam usando os gatilhos emocionais, mas para o lado correto? É igual a Kali falou, usar de um modo correto. Porque a mídia, o observador, eles usam essas mesmas coisas, mas para o lado do mal. Mas no caso nosso, nós estamos usando a nosso favor, porque é um gatilho muito poderoso. Se dá certo, se as empresas estão ficando ricas com isso, então vamos ficar ricas emocionalmente, né? Ricas de alegria, de amor, usando os gatilhos emocionais a nosso favor. Então visualize o jeito que você quer. Que jeito que você quer? Imagina aí. Você está num lugar bonito, já posso ver, não é? Já veja. Como que é esse lugar? Ai, com quem que você está? O que vocês estão conversando? Use os gatilhos emocionais. Aí você terá substituído as coisas negativas pelas coisas positivas. Aí que entra as palavras positivas que falaram aí, né? Para trás. Falaram aí atrás sobre palavras positivas. Que eu não lembro mais, gente. Desculpa quem falou. Então você tá... Ah lá, ó, foi o Emerson. Então você vai estar linkando as palavras positivas, né? Ah, vai dar certo, vai dar tudo certo, que bom. Aí, são as afirmações positivas, só que você vai estar linkando com a emoção, vai estar fazendo... Emoção você sente quando você visualiza. Quando você medita, visualiza, aquilo lá é a emoção. Aí você resgata aquela emoção, linka com as frases positivas, pronto. Tem impacto emocional. É sobre isso. É isso, gente. Eu dei aqui na prática, porque às vezes a gente só fala, e às vezes você não entende bem. Mas aí vocês puderem entender hoje, em outras lives a gente vai também dar mais exercícios mentais, ok? A Marcela pondo coraçõezinhos. Então fiquem com Deus.
Tudo de bom, eu amo vocês, de coração. Tchau, tchau.